Eu queria convidar a amada igreja para estar de pé em reverência à palavra e estarmos abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 até o verso 7, depois em Efésios. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Depois nós vamos ler em Efésios também. Efésios, capítulo 1, apenas 3 versículos. Todos acharam, irmãos? Amém. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versos 3, depois o verso 15 e o verso 16. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pelo que, ouvindo eu também a fé, de que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Oremos. Pai celestial, Senhor amado e bendito de minha alma, eis aí, Senhor, a tua palavra, eis aí a tua noiva, Senhor, diante, Senhor, aleluia, da tua face, da tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor, agora, Senhor, me coloco, Senhor, humildemente, Senhor, diante da tua noiva, sabendo, Senhor, da responsabilidade que a mim foi confiada, Pai. Agora, Senhor, que eu diminua a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, que tu possa crescer, Pai. Ó Deus, repreenda do meio de nós toda distração, todo espírito de incredulidade. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade para estar falando nesta noite a cada família, a cada coração, a cada lar, a cada vida. Ó Deus, usa-nos, Senhor, por misericórdia, Senhor, e abençoa o teu povo, Senhor. É o que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, podeis sentar. Irmãos, esse texto, o Senhor vem falando comigo já há algum tempo. E é um texto que nos traz a reflexão. Existem várias revelações nesse texto, mas a principal delas que eu queria destacar aqui: qual a diferença entre a igreja descrita na carta de Paulo aos Efésios para a igreja de Éfeso, descrita em Apocalipse 2? Os irmãos sabem. Na verdade, a igreja é a mesma. A igreja descrita na carta de Paulo aos Efésios e a igreja descrita em Apocalipse é a mesma igreja. Uma igreja
fundada por Paulo. Você pode ver lá a história da igreja em Éfeso, está descrita lá no livro de Atos, capítulo 19, capítulo 20. Entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, Paulo chega junto com Áquila e Priscila na cidade de Éfeso e funda a igreja de Éfeso. Uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja que diversos obreiros de nome e renome. Tivemos na igreja em Éfeso Paulo, tivemos na igreja em Éfeso Timóteo, tivemos na igreja em Éfeso Tíquico. Toda essa história, todo esse contexto está narrado lá no livro de Atos e nessa carta aqui à igreja de Éfeso. Então, qual a diferença, irmãos? Eu fui recorrer, porque eu procuro, irmãos, quando o Senhor me traz um texto, eu procuro estudar e ver outras versões. E a Bíblia de Jerusalém, nesse mesmo capítulo 2 de Apocalipse, ela traz a seguinte tradução para os versículos 4 e 5, que são os principais e aos quais eu vou me recorrer para embasar essa mensagem. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, caso não te convertas. Removerei teu candelabro de sua posição. E aqui, irmãos, eu queria falar sobre o primeiro amor. Como uma igreja alicerçada na palavra, e quando nós recorremos a esse texto, o próprio apóstolo João, quando exilado à ilha de Patmos, quando ele começa, o Senhor Jesus começa a dar aquelas revelações às 7 igrejas da Ásia, ele faz menção aqui no texto, esse texto que acabamos de ler, que a igreja era uma igreja que não aceitava aquela doutrina dos nicolaítas, era uma igreja pautada, alicerçada na palavra, que prezava pela pureza doutrinária, não aceitava heresias, era uma igreja atuante, que exercia obras, era uma igreja perseverante, paciente, mas que ao longo da trajetória abandonou o primeiro amor. E qual o lapso temporal? Qual o lapso temporal entre a carta aos Efésios e Apocalipse? Se nós formos recorrer aqui, há um lapso temporal entre um texto e outro de aproximadamente 35 anos, segundo os teólogos, de 35 anos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como tem sido a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, mas muitas das vezes, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, através de percalços, problemas que surgem no nosso caminho, nós abandonamos o primeiro amor. E quando o Senhor Jesus, ele insta o pastor da igreja de Éfeso, porque quando ele se refere aqui, escreve ao anjo, nós vamos verificar aqui no capítulo 2 de Apocalipse que o destinatário das cartas foi ao anjo. E aí, eu abro um parêntese aqui, para nós obedecermos. Há uma hierarquia espiritual na igreja. Os pastores estão aqui, eles são líderes espirituais. E sobre os ombros desses homens de Deus está a responsabilidade de conduzir este rebanho aos céus. Olha que responsabilidade, irmãos. Olha que responsabilidade. E aí, irmãos, eu fico pensando, e o Senhor me cobrou isso, quando estava estudando esse texto já há algum tempo. Será que nós temos vivido esse primeiro amor? Porque quando eu falo aqui, irmãos, a palavra primeiro vale para quem está aqui. Não existe melhor pessoa, ninguém melhor do que ninguém, não existe super-homem. Qual o objetivo? Qual o nosso objetivo? O meu objetivo é chegar no céu. O céu, para mim, é uma realidade. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. A igreja dos últimos dias, ela tem que viver o primeiro amor. Todos nós aqui temos petições, temos desejos, sonhos, planos, projetos.
Mas do que adianta os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, se eles não tiverem em consonância com o Pai, daquilo que Deus sonhou para você, daquilo que Deus sonhou para a tua família, para a tua casa? Aquele que vive o primeiro amor, ele exala, ele contagia. E aqui, quando Paulo, na carta aos Efésios, ele diz isso, nós vemos nitidamente que a igreja estava vivendo o primeiro amor. Quando nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, aqueles habitantes ali de Éfeso chegaram e relataram lá, ó, nós recebemos o batismo de João. E Paulo, ele impõe as mãos sobre aqueles homens ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Experiências marcantes. Aqueles homens viveram experiências marcantes, sobrenaturais. Pessoas foram batizadas, revestidas com poder. A igreja, essa mesma igreja, ela estava vivendo o primeiro amor. Será que nós estamos vivendo esse amor? Eu me incluo nisso, irmãos. Não vim aqui para exortar, disciplinar. Não, longe disso. A igreja está confiada ao anjo da igreja, o anjo da igreja está aqui. Mas o Senhor falou profundamente ao meu coração. Devemos lutar para vivermos esse primeiro amor. A minha esposa compartilhou uma experiência comigo outro dia desse. Ela tem evangelizado ali na faculdade dela e algumas pessoas têm se convertido ali para a honra, glória e louvor do Senhor. E outro dia desse ela estava compartilhando, trocando alguns e-mails com uma amiga, e essa amiga ela é católica. E na sala dela existem inúmeras pessoas espíritas de outros credos. E, irmãos, nós temos que saber lidar com a diferença, nós temos que saber amar essas pessoas, nós temos que entender e mostrar através da nossa vida que o Deus que nós servimos é melhor, que o Deus que nós servimos é superior, que o Deus que nós servimos é o verdadeiro Deus. É você buscar estratégias em Deus para ganhar aqueles, de repente um parente teu. Quantos lutam anos e anos pregando, falando, mas o que a palavra diz? Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não adianta você querer, por goela abaixo, descer o evangelho à força, não. Não é por muito falar, mas com a sua vida. Se você é aquela pessoa que vive o primeiro amor, você exala, você contagia. E aí, nós vemos um paradoxo aqui. Qual o paradoxo? É que a igreja lá na carta aos Efésios, ela estava vivendo o primeiro amor, mas não tinha o conhecimento. Ela tinha o entusiasmo, mas não tinha o conhecimento. E aqui em Apocalipse, ela tinha o conhecimento, mas perdeu o entusiasmo. Não vamos deixar a chama do amor de Cristo apagar no coração, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E o nosso objetivo é morar no céu. Nós não sabemos o dia que o Senhor há de nos chamar. Será que nós estamos preparados? Quantos aqui estão preparados hoje? Se eu voltasse hoje, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Qual? Quantos? Irmãos, nós não podemos perder nosso tempo. Nós estamos aqui para prestar um culto. Eu cheguei aqui, a irmã estava louvando, eu já me alegrei, me derramei ali na presença do Senhor, derramei lágrimas. Quantos de nós adentram as igrejas, louvam, mas louvam da boca para fora, não sentem aquilo que estão louvando, não sentem, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias, dias difíceis, dias tenebrosos. Dias tenebrosos, irmãos. Quem ama, irmãos, quem ama cuida. Quem ama se preocupa. Quem ama deseja, anseia. Anseia. Você tem ansiado estar nos átrios do Senhor? Tem ansiado? Voltando aqui ao exemplo que eu estava falando da minha esposa,
Então ela ganhou essa menina para Jesus, e ela virou assim: Flavinha, qual a igreja que eu devo ir? E ela mora na Barra, e ela indicou uma igreja próxima que ela não dirige, não pode pegar carro e tudo. E ela foi lá e visitou a igreja e falou assim: Flavinha, eu sou católica. Eu me batizei lá no batismo por aspersão. Mas eu li na Bíblia que Jesus foi batizado por imersão. E eu quero ser batizado igual a ele, porque Jesus, ele foi batizado quando já tinha consciência dos seus atos. Olha só, irmãos. Eu chorei quando eu li essa mensagem, eu chorei. Porque muitos de nós estamos há anos na casa do Senhor e perdemos, ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, essa alegria que vem de dentro, que brota da alma. Sabe o que Jesus falou lá em Marcos 12, 30 e 31? Nessa ocasião, os líderes religiosos indagaram a Jesus sobre o grande mandamento. Olha aqui que Jesus fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha a intensidade do amor descrita nesse texto aqui no Evangelho de Marcos. De toda a tua alma. Você tem que ansiar. Teu coração, quando você passar por aquelas portas ali, ele tem que ficar, tem que acelerar. Você tem que sentir o gozo da alma, do espírito, de estar aqui dentro do templo do Senhor. O Senhor te trouxe até aqui. E quando o pastor Tuninho me chamou, eu lembrei daquela palavra lá dos Salmos que diz: que daremos, pois, por todos os teus benefícios. Não sou pregador, irmãos, não sou não, mas eu não posso deixar de falar desse amor. Eu não posso deixar de falar desse Jesus que eu tanto amo. Tem sido tão bom para mim, tem cuidado de mim, tem me abençoado até mais do que eu mereço, irmãos. E eu garanto que cada um de vocês aqui, existem inúmeras bênçãos para contar. Se fosse dada oportunidade a cada um aqui nessa noite, inúmeras bênçãos seriam contadas. Existe um autor americano, Charles Swindoll. Ele recomenda, há um tempo atrás eu estava lendo um livro dele, e ele fala assim, que nós devemos criar um diário. E todos aqueles feitos, todas aquelas maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, nós registrarmos. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento da dor, no momento da dificuldade, você tende a olhar para o gigante, você tende a olhar para o problema, e você esquece dos feitos do Senhor, de tudo aquilo que Deus fez por você. Tudo aquilo que Deus fez por você. E não é saudosismo não, pastor Tuninho. Não é saudosismo não. Porque se nós considerarmos os feitos do Senhor saudosismo, e os registros bíblicos, quando Israel foi liberta, atravessou o Mar Vermelho, quando Davi venceu Golias, inúmeros milagres registrados nas Escrituras, e aquilo que foi registrado aqui, essa palavra, ela tem poder. Irmãos, precisamos nos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual, que nós não iremos vencer esta guerra de qualquer maneira. Nós iremos vencer esta guerra sim. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, com as armas que Ele nos dotou, que Ele nos capacitou, jejuando, orando, nos alimentando da palavra. Nos alimentando da palavra. Se você deixar de beber água, se você deixar de alimentar o seu corpo físico, o que vai acontecer? E assim é o nosso espírito. E assim é o nosso espírito. A palavra diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Você só vai conhecer o seu Deus quando você estudar a palavra. E Deus, Ele é tão maravilhoso que quando Ele aponta aqui o problema na igreja em Éfeso, Ele, no versículo 4, Ele aponta o problema. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor, como nós falamos.
E ele coloca aqui no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele aponta o problema no versículo 4. No versículo seguinte, ele dá a solução. Lembra dos dias que você se derramava aos pés do Senhor? Não é saudosismo precioso, não. Eu volto a frisar, porque muitos embasam na Bíblia também, porque a própria Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, mas as coisas que o Senhor faz, maravilhosas, o que não presta, você apaga mesmo. Apaga, risca da tua vida, joga no mar do esquecimento, porque o diabo é acusador. Ele está aqui para te apontar o dedo, mas o Senhor não. Tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida, na tua família, você tem que lembrar. Lembrar sim. Lembre daquilo que o Senhor fez. Recorda, se arrepende de algumas atitudes, que de repente ao longo dessa trajetória, algumas palavras. Isso já aconteceu comigo também, irmãos. Se de repente você se entristeceu com algum irmão, nós cantamos aqui que nós somos um corpo, uma família. O Senhor irá buscar os fiéis da terra. Não existe congregação Jardim América, congregação Nova Holanda, congregação Freguesia, não. Quando o Senhor voltar, Ele virá buscar os fiéis da terra. Vocês estarão aqui, eu estarei lá em Pernambuco, e nós nos encontraremos no céu, para a glória, a honra e louvor do nome de Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos. É você se rasgar diante do Senhor. O salmista, no Salmo 130, versículo 6, ele diz assim, ó: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Aquele que está de sentinela, está trabalhando, ele está doido para que o dia amanheça. E assim temos que ser nós. Nós temos que ansiar por estar aqui nos átrios do Senhor, diante do Senhor. Será que nós temos ansiado isso? Será que os nossos afazeres, as nossas tarefas diárias nos consomem? Isso faz parte do ser humano. Ele nunca está satisfeito com nada. Hoje eu compro um veículo novo, amanhã já lança outro. Aquele que eu tenho não me satisfaz mais. Eu compro uma televisão nova, amanhã essa televisão já está obsoleta, um computador novo. E assim é o ser humano. Mas, irmãos, temos que vigiar e ter cuidado para que não aconteça a mesma coisa com a nossa vida espiritual, irmãos. O nosso relacionamento com o Senhor tem que ser um relacionamento diário, de busca, de entrega. Nós devemos adentrar as portas do templo para adorar, para se derramar diante do Senhor. As bênçãos, os milagres, as maravilhas, consequência. Se Ele quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Se Ele não quiser, amém. A vontade do Senhor é soberana. Vamos viver esse primeiro amor. Vamos clamar ao Senhor para que Ele resgate esse primeiro amor. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui num culto de família. Mas quando você vive o primeiro amor, você não reclama do seu vizinho, você não reclama do seu irmão que de repente olhou para você com um olhar indiferente, de uma atitude do seu pastor que de repente ele está ali porque é um ser humano, como outro qualquer, que de repente naquele dia ele não está muito bem, tem os seus problemas pessoais. Ao invés de você falar mal dele, dobre o teu joelho lá no teu quarto, entrega ele nas mãos do Senhor, peça misericórdia, sabedoria, que o Senhor vem estar blindando, guardando, escondendo debaixo das tuas mãos. Quando você vive o primeiro amor, aquele teu parente que ainda não conhece a Jesus, ele vai olhar para você e vai falar assim: caramba, a irmã Idalina está diferente. Ela está alegre. Que alegria é essa que contagia? Vai olhar
para a irmã Érica, que está lá atrás, vai falar assim: o brilho de Cristo está no rosto dela. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu quero servir a esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. Salvo engano, Salmo 122, quando o povo de Israel voltava cativo da Babilônia, todas aquelas nações circunvizinhas que estavam ali, quando olharam para Israel voltando do cativeiro, olhavam e viravam e falavam assim: ó, grandes coisas o Deus de Israel fez a este. Eles vão olhar para você e vão falar assim: tem algo diferente. Tem algo diferente. O cartão de visita do crente, irmãos, é a sua conduta, é a sua vida. Elias, ele era conhecido como que homem de Deus. Por quê? Porque a sua conduta era uma conduta irrepreensível. É você olhar e falar assim: ó, ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, que faz a diferença. E através da sua vida, você como um agente transformador dos céus, você irá transformar a realidade da sua casa, da sua família. Eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui. Agora precisamos, irmãos, precisamos viver, que o Senhor venha brotar em nós, restaurar, trazer de volta o primeiro amor. O primeiro amor. Vamos viver esse primeiro amor, irmãos. Mas viver na essência, nada superficial, porque o amor hoje é um sentimento tão banalizado, tão esquecido. Um amor que se mostra nos meios de comunicação aí. É um amor passageiro, que hoje existe, amanhã não existe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele descreve ali a superioridade do amor. Ele começa falando que ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, você pega ali o capítulo 13 de 1 Coríntios, você vai ver a importância do amor. Se eu não tiver amor, se eu não viver esse amor, não adianta nada, irmãos. Estamos perdendo o nosso tempo. Estamos nos enganando. Estamos nos enganando. Esqueça os seus problemas. Se concentre no Senhor e clame ao Senhor. Rasgue-se diante do Senhor. Dobre os seus joelhos. Faça uma oração diferente hoje, ao findar desse culto. Não peça nada. Só agradeça. Será que nós não temos motivos para agradecer o que o Senhor tem feito? Será que nós não temos motivo, irmã Estrela, de agradecer todos os feitos do Senhor? Eu tenho, irmãos. Eu tenho. Muito mais para agradecer. Não sou digno de receber tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Não, não sou. Sou falho, sou limitado, sou pequenino. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, a minha família. E Ele há de abençoar a cada um aqui nessa noite. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção. Vamos viver este primeiro amor, irmãos. Vamos viver este primeiro amor. Vamos esquecer as nossas petições, as nossas... Se chegar a Deus com... Porque a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe. Ele já sabe, pastor Roberto. Não adianta. Estou falando aqui, irmãos, para nós nos deleitarmos no Senhor, buscarmos verdadeiramente, incondicionalmente o Senhor. Não adianta você tentar usar de meias palavras com o Senhor. Ao findar deste culto nós vamos orar. E você... só porque o irmão pregou aqui, eu vou só agradecer. Não, tem que ser algo vindo do fundo da tua alma. O próprio Senhor falou. É do fundo, é da essência. Sabe por quê? Porque Ele conhece. A Bíblia diz que Ele te conhece quando você era ainda substância informe.
Quando você estava lá no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, Ele já sonhava com você, Ele já sabia que hoje você estaria aqui essa noite. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo é esse? Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que nós queremos que adentre aos nossos lares, às nossas casas, aos nossos anseios, que atenda aos nossos anseios. E Ele está pronto. As mãos dele estão estendidas sobre nós. Agora, para que a bênção, para que aquilo que Ele tem para nós não se torne maldição, existe um momento certo, um momento exato para que os projetos, os sonhos de Deus se concretizem na tua vida. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Que há um propósito, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Não queira pular etapas. Não queira. Sabe por quê? Porque se o Senhor chegar contigo e a bênção chegar junto, você vai chegar com o Senhor. Agora, se você quiser dar um jeitinho, você vai sozinho. Não está no tempo ainda. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos viver o primeiro amor. Talvez você adentrou por essas portas nesta noite esperando uma palavra triunfalista. Creio que não, porque essa igreja é uma igreja alicerçada na palavra. O pastor Roberto preza por isso. E vivemos em um meio de crentes maduros, não crentes meninos. Mas, às vezes, nós, na nossa maturidade, na nossa vida cotidiana corrida, nós nos esquecemos de viver o primeiro amor, de ter um relacionamento, uma vida mais íntima com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor. Ele anseia por isso, Ele espera por isso. Ele marcou um encontro com você essa noite, para que você ouvisse isso, da importância de você separar um tempinho na sua agenda, seus compromissos diários, colocar lá um tempinho. Esses 10 minutos, esses 15 minutos é do Senhor. Sabe o que você faz? Desliga o teu celular, separa esse tempo, se recolhe, se tranca no seu quarto, se derrame diante do Senhor. Sabe por quê? Eu faço isso, pastor Toninho. Eu me tranco, desligo o celular, se ligar, não estou ocupado. Sabe por quê? O Espírito Santo, Ele anseia por isso. O Senhor anseia por isso. Há quanto tempo você não tira um tempinho? Não basta apenas você adentrar aqui, porque muitas das vezes nós consideramos a igreja como um compromisso social para rever amigos, irmãos, estar aqui, nós louvamos, oramos. E como é que está o nosso relacionamento com o Senhor na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos entes queridos? Porque a partir do momento que você está vivendo o primeiro amor, você está no entusiasmo do primeiro amor, e vai ser algo tão tremendo, vai ser algo que vai contagiar, vai abalar as estruturas do inferno. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: poxa, tem algo diferente. Tem algo diferente. Tem algo diferente no irmão Jorge, está lá, ó. Tem algo diferente. Tem algo diferente no Prachete, que está ali, ó. O que aconteceu com ele? Ele mudou. Seu semblante mudou. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser igual a ele. Agora, irmãos, se nós, crentes, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, só vivemos de cara emburrada, rancoroso, chateado, mal-humorado, você pode ter o conhecimento da Bíblia, você pode achar que é cheio do Espírito Santo, mas se você não exala esse amor, porque Jesus é amor. A mulher, quando foi pega em adultério, o que aconteceu? Ele foi lá, ó. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Ele falou aqui, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, esse texto que eu li no Evangelho de Marcos. Ele é amor. E você tem que viver esse amor. Viva esse amor do Senhor. Reviva, renasça esse primeiro amor pelo Senhor, pela obra do Senhor. Procure se engajar nos projetos da sua igreja. Não seja egoísta. Compartilhe esse Deus que você tem com os outros. Seja solidário. Seja solidário. Temos que nos solidarizar. Dividir esse amor do Senhor. Dividir o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas. Do que adianta, no início da nossa trajetória cristã, de vida cristã, todo gás, pastor Roberto, evangelismo, ar livre, vigília, culto jovem, todo gás. Depois você vira e fala, não, já estou velho para isso. Velho não. Sabe com quantos anos Moisés foi chamado lá na sarça? Ele tinha 80 anos. Já era um idoso. Não existe idade. Não existe idade para você servir ao Senhor, para você amar o Senhor. Não existe. Se o Senhor está te dando saúde, se você está aqui com a idade que você tem, é porque Ele tem te sustentado. Louve ao Senhor. Quer dizer que com a idade você deixa de amar? Não. É com a idade. Num casamento, é que você vai viver o verdadeiro amor. Porque aí fica o quê? O companheirismo, fica ali a conivência ali, porque passou o vigor, passou a juventude, e aí é que vai ficar o verdadeiro amor. E assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Nós temos que lutar para manter acesa a chama do amor. Primeiro amor, viver o primeiro amor, esse entusiasmo não pode apagar, irmãos. Eu queria encerrar aqui a minha participação convidando todos aqueles. Queria fazer uma oração. Queria chamar minha esposa aqui na frente para orar comigo. E se você de repente pode estar pensando assim, poxa, irmão, eu tenho lutado, mas está difícil. Isso que o irmão falou aí hoje, esse primeiro amor, está difícil acender a chama desse primeiro amor. Mas o Senhor marcou um encontro com você essa noite. O Senhor marcou um encontro com você essa noite e Ele há de acender essa chama. Você precisa viver esse amor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo está como ao nosso derredor, buscando a quem tragar. E você, se não estiver vivendo esse primeiro amor, você é presa fácil de Satanás. Quero orar por você. Não tem ninguém que... Por favor, irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Não tem ninguém que esteja nessa situação, que esteja com... Irmão, cheguei aqui, só Deus sabe como eu cheguei aqui. Não é vergonha não, irmãos. Não é vergonha não, sabe por quê? Eu li o texto aqui, qual a recomendação de Jesus? No versículo 5. Lembra depois de onde caíste. A iniciativa tem que ser tua. A iniciativa não é minha. A palavra foi pregada. A iniciativa é sua. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Só o irmão? Não tem mais ninguém que esteja vivendo essa situação, que queira um impacto do Espírito Santo nesta noite? Que essa chama venha arder no seu peito. E você vai falar assim, naquele dia, no dia 2 de maio de 2012, o Senhor falou comigo naquela noite. Daquele dia em diante, a minha vida espiritual, ela deu
ela deu um salto. Eu passei a viver o primeiro amor. O verdadeiro amor, passei a exalar o primeiro amor. As pessoas estão notando uma diferença, as pessoas vão notar uma diferença em você. Não tenha vergonha não, irmãos. Tenha vergonha não. Eu falei no início da palavra que o Senhor, quando falou ao meu coração através dessa palavra, cortou primeiro aqui, ó. Cortou primeiro aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia em Efésios diz que o reino dos céus é tomado à força. Não é fácil chegar no céu não, irmão. Não é não. O céu da Bíblia, não. E aqui nós temos a certeza, nós temos a convicção que aqui se prega a palavra. Nessa igreja se prega a palavra. E o Senhor te chama essa noite para você viver esse primeiro amor.